Paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. No livro de São Mateus, capítulo 9, versículo 1 e diante, diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, passou para outra banda. E chegando à cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: é blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal os vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: perdoado estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Nós vemos aqui na palavra de Deus, fala a respeito sobre um paralítico, onde 4 amigos do paralítico, depois que souberam que Jesus tinha chegado na cidade, os 4 amigos dele pegaram aquele paralítico e levaram até a presença de Jesus. Quando nós vemos na palavra de Deus, os 4 amigos do paralítico deu um exemplo de amigo. Porque um verdadeiro amigo, ele ama, ele não machuca. O verdadeiro amigo tem compaixão. Compaixão significa se colocar no lugar do outro. Então aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico e levaram até a presença de Jesus. E quando chegou na casa aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão. E essa multidão impedia de ele entrar pela porta, pela janela. Mas mesmo assim, aqueles homens não desistiram de levar o paralítico até a presença de Jesus. Mesmo no momento da dificuldade que aparece na nossa frente, mas devemos vencer as barreiras, dificuldades e não desistir. Então eles não desistiram de levar o seu amigo até a presença de Jesus. Então a Bíblia diz que eles subiram pelo telhado, fizeram um buraco no telhado e colocaram o paralítico, desceu até a presença de Jesus. Então isso é muito importante. O verdadeiro amigo, ele leva o seu amigo até a presença de Jesus. E a Bíblia diz assim que quando desceu aquele paralítico até a presença de Jesus, Jesus olhou para a fé deles, dos 4 homens. Viu a fé deles, porque eles não desistiram, insistiram, foi persistente, até levar a presença de Jesus. Jesus, quando viu a fé dele, Jesus disse ao paralítico: tem filho, tem bom ânimo, perdoados são teus pecados. Então Jesus perdoou logo o lado espiritual, o pecado. Jesus trabalhou logo no lado espiritual, perdoando os seus pecados. Quando Jesus disse isso, tinha alguns escribas, que eram os fariseus, estavam também naquela casa e pensaram e também no seu coração disseram: isto é blasfêmias. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Os escribas sabiam, os fariseus que estavam naquele exato momento, sabia que só tinha um que poderia perdoar pecado, é Deus. E Jesus disse: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus estava se revelando que Ele é Deus. Nós vemos que Jesus tem
as duas naturezas, divina e humana. Jesus, como homem, teve sede, cansaço, dormiu, sofreu, morreu. A sua natureza humana. Mas a sua natureza divina, Jesus, ele é o pão da vida. Jesus perdoa pecado. Jesus acalma a tempestade e o vento. Então a sua natureza divina, ele mostra que ele é Deus. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 9, 6, que um menino nasceu e um filho nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, apareceu a Tomé. Tomé não estava acreditando. Jesus aparece e disse: aqui a marca das minhas mãos, veja que sou eu mesmo. Tomé, quando vê a marca na mão de Cristo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, Jesus repreendia Tomé. Assim como ele repreendeu que Tomé não estava acreditando que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus é Deus, ele ficou em silêncio. Então nós vemos aqui, quem pode perdoar pecado é só Deus. Jesus é Deus. Quando Jesus ouviu, naquele exato momento, os pensamentos, quem pode entrar só no pensamento da pessoa é só Deus. Então Jesus foi no pensamento e no seu coração e disse: por que pensais mal nos vossos corações? Pois qual é o mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. E disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que mostra que Jesus tem autoridade, não só para perdoar pecado, também autoridade para curar. Então Jesus primeiro ele perdoou o pecado, depois curou aquele paralítico. Quero trazer para nós meditar neste momento. Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio também para curar, para libertar. Pegaram aquele paralítico e levaram à presença de Jesus. Então aqueles que vão à presença de Jesus, ele não volta da mesma maneira. Aquele paralítico levaram até a presença de Jesus, ele voltou para a sua casa, restaurado, perdoado. Porque Jesus disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. Então quem vai à presença de Jesus, há perdão. Quem vai à presença de Jesus, tem salvação. Quem busca a presença de Jesus, Jesus liberta, salva, transforma. Para quem vai buscar a presença de Jesus. Nós vemos na palavra de Deus, lá em Isaías 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então buscar a presença de Deus. Nesses últimos dias que nós estamos passando, a melhor coisa que a gente deve fazer é buscar a presença de Deus. Porque na presença de Deus, nós temos alegria, paz, perdão, salvação. Então busque a presença de Deus. Não importa a condição que você se encontra, que eu posso dizer, aquele que vai buscar a presença de Deus, ele volta diferente. E todos ali se maravilharam e viram o grande milagre. A grande multidão se maravilharam e glorificaram a Deus. Através dessa luta, dessa dificuldade, do teu problema, o nome de Deus será glorificado se você buscar a presença de Deus. A presença de Deus é importante. Sem a presença de Deus, o homem não é nada. Mas com a presença de Deus, ele é tudo. Então que nesse momento, busque a presença de Deus, porque Deus tem resposta e tem um milagre para a tua vida. Que Deus nos abençoe nesse momento, que essa palavra seja uma palavra de edificação.
Amém? Busca a presença de Deus.